Os métodos contraceptivos mais modernos são a pílula e a camisinha, porém há outras opções, a exemplo do DIU. Hoje eu estou recebendo aqui comigo no estúdio a médica ginecologista, a doutora Verena Tavares, do The Cosday Hospital. Vamos recebê-la então aqui no quadro Fala Doutor. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia telespectadores. Primeiramente, queria agradecer o espaço, a oportunidade da gente estar falando aqui um pouco sobre esse método que é tão procurado ultimamente nos consultórios. E será um prazer tirar as dúvidas, as curiosidades. E estou aqui para poder atender vocês. Nós que agradecemos aqui a sua presença. Então vamos soltar a primeira pergunta aqui na tela do quadro Fala Doutor. Vamos lá. A Carla Nascimento ligadinha com a gente em Cristinápolis. Doutora, o que é o DIU? Então, pessoal, o DIU. DIU significa o quê? Ele é um dispositivo intrauterino. Então, ele é um método contraceptivo de longa duração. Geralmente vai durar aí de 5 a 10 anos, a depender do tipo do DIU. E ele age causando ali no útero um ambiente hostil para o espermatozoide não conseguir encontrar o óvulo. Consequentemente, a paciente não vai conseguir engravidar. Uma pergunta também que o pessoal muito fica assim, ansioso na hora de colocar é se o DIU é abortivo. Não, gente, o DIU não é abortivo, né? Como mesmo eu falei, como é um ambiente hostil para o espermatozoide, ele não consegue encontrar o óvulo. Então, se não fecunda, não tem gravidez, consequentemente, não é abortivo. Olha aí, então, tranquilizando as mulheres. Sim. Próxima pergunta aqui no Fala Doutor, a doutora Verena aqui com a gente. A Fabiana de Jesus ligada com a gente lá no município de Cumbe. Bom dia, população ligadinha aí em Cumbe. Quais são os tipos de DIU, doutora? Então, atualmente a gente tem o DIU hormonal e o DIU não hormonal. Então, o não hormonal, o mais utilizado há anos já, é o DIU de cobre, né? E tem também o DIU de prata, que na verdade o DIU de prata, ele é o DIU de cobre com a prata. E temos os hormonais, que atualmente a gente tem o Mirena, que também já é mais antigo, o pessoal já conhece mais. E mais recente aqui no Brasil chegou o Cailina, que é um método também com o mesmo hormônio do Mirena, que é o levonorgestrel, a progesterona, mas ele tem uma dose um pouco menor que o Mirena. Então, às vezes, as pacientes estão optando pela inserção também do Cailina, pelo fato de ser um DIU com menos progesterona, que é o levonorgestrel. Então, essa escolha entre um e outro, quais são as variantes, o que influencia na hora de escolher? Então, isso também é uma pergunta, né, que os pacientes chegam, às vezes, com dúvida, em qual vai escolher, qual tipo de DIU melhor para cada paciente. Na verdade, não existe um melhor. A gente tem que individualizar cada paciente. Então, tem paciente que ela só quer contracepção, ela não quer tratar um sangramento disfuncional, uma dor pélvica, ela quer apenas contracepção, então a gente pode pensar no Cailina. Tem pacientes que não querem usar hormônio nenhum tipo, então a gente pensa no DIU de cobre, ou pacientes também que têm contraindicação de usos hormonais, então a gente também opta pelo DIU de cobre. Então, na verdade, a gente tem que individualizar cada paciente, ver o que aquela mulher quer, o que ela pode usar, e daí sim a gente escolher um método para ela. Depende aí muito, então, da saúde de cada mulher, das preferências de cada mulher. Exatamente. Graças a Deus, a gente hoje tem como optar pelo método que vai ser melhor pra gente, né? Olha aí, que maravilha. Vamos então aqui à próxima pergunta. Marcele Machado. Alô, Marcele Machado, ligadinha com a gente em Aracaju. Quais as contraindicações? Ou seja, quem não pode usar DIU? Quais são as contraindicações? Pois bem, as que eu falo que são absolutas, ou seja, são bem restritas, né? São pacientes que, por exemplo, têm malformações uterinas. Então, pacientes que têm útero bicorno, pacientes que têm miomas, que distorcem a cavidade uterina, pacientes com infecções ginecológicas ativas, ou seja, pacientes que têm DSTs ativas, doença inflamatória pélvica, DIP, que é a doença inflamatória pélvica, endometrite, pacientes que estão com suspeita de gravidez, com certeza, ou grávida, não pode inserir o DIU, e pacientes também que tiveram câncer de colo de útero ou câncer de endométrio, às vezes não pode também colocar o DIU. Por quê? O que acontece com Porque ele pode, porque o DIU, na verdade, ele é um corpo estranho, né? Então, por exemplo, no caso das doenças sexualmente transmissíveis, a paciente já está ali com um vírus ou com uma bactéria que está ali já causando uma inflamação, uma infecção naquela região. Se a gente coloca um corpo estranho, a bactéria ela pode proliferar, pode ascender para os outros órgãos da pelve e causar, por exemplo, uma sepse, né, uma alteração mais complicada na paciente. Outra coisa, se a paciente tem uma malformação do útero.
Então, às vezes, na hora que a gente vai inserir, a gente não consegue levar o DIU na cavidade uterina. E aí pode acontecer algumas complicações, por exemplo, como perfuração do útero, que é uma das grandes complicações, na verdade, na inserção do DIU. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atenta na hora de escolher o método, os exames que a gente tem que fazer, né? Então, sempre tem que fazer um ultrassom endovaginal antes, para a gente ver como é que está o útero, se tem alguma alteração realmente que está impedindo ali a inserção desse DIU. Por isso que é importante uma avaliação médica previamente e alguns exames, né? Com certeza. Próxima pergunta aqui no Fala Doutor, por gentileza. Vamos soltar então de Thaís Carvalho, ligadinha com a gente lá no município de Areia Branca. Coisa boa. Como é realizada a inserção do DIU? É doloroso, doutora? Então vamos lá, gente. Esse é o ranking de perguntas, né? A maior dúvida das pacientes mesmo, porque é o medo, né? A gente fica com medo de sentir dor. Quem quer sentir dor? Ninguém. Então, ela já chega, não, doutora, e como é que a gente faz? Demora e tal. A inserção, geralmente, ela é feita no consultório. A grande maioria das vezes não tem necessidade de ir para o centro cirúrgico. Pode ser no centro cirúrgico? Pode. Depende muito do limiar de dor de cada paciente. Então, tem mulheres que vai sentir um incômodo maior, tem mulheres que vai sentir um incômodo menor. É um procedimento rápido. Dura em média quantos minutos, quanto tempo? Depende muito da preparação, de tudo. Pode levar uns 10 a 15 minutos no geral. Mas a inserção mesmo, a parte que eu falo que é mais dolorida, graças a Deus ela é mais rápida, porque é realmente na hora que nós vamos inserir o DIU. Então, no consultório é super tranquilo. Geralmente eu peço para a paciente usar uma medicaçãozinha para dor antes, para ficar mais confortável. Então, a gente pode colocar no consultório. Na verdade, a grande maioria das minhas pacientes a gente coloca no consultório. Mas, se a paciente quer ficar mais tranquila, ter um conforto maior na hora de colocar o DIU, com certeza a gente pode colocar o DIU no centro cirúrgico com sedação. Também é super tranquilo, super rapidinho. E a paciente sai já 100% garantida com o método contraceptivo. Olha aí. Lembrando que o DIU, na hora que a gente insere, a paciente já está protegida. Né? Só que a gente espera um tempo, porque tem que fazer um ultrassom de controle, mas ela já está 100% garantida com contracepção. Próxima pergunta, então, aqui na tela, quadro Fala Doutor. Vamos lá. Lúcia Souza, ligadinha com a gente em Frei Paulo. Bom dia, população ligada aí em Frei Paulo, que acorda cedinho e sintoniza aqui na TV de Sergipanos. Como faz o controle do DIU? É necessário algum tipo de manutenção ou acompanhamento, doutora? Sim, o DIU é necessário, como eu falei, logo após a inserção. A gente tem que fazer o controle. Então, geralmente, a gente insere o DIU. E depois, mais ou menos de uns 30 dias, a gente solicita um ultrassom para poder a gente acompanhar esse DIU. Porque o DIU ele é um corpo estranho. Então, às vezes, ele pode inserir e ficar um pouco mais baixo, às vezes pode deslocar, a paciente, às vezes, pode expulsar o DIU. Então, a gente tem que fazer esse controle. Fazendo o controle depois de 30 dias, aí a gente vai fazendo de acordo com a necessidade. A cada 6 meses, a 1 ano, dependendo do tipo de DIU da paciente. E aí a gente vai fazendo um acompanhamento. Esse acompanhamento, então, geralmente acontece em quantos meses? Mais ou menos de 6 meses a 1 ano. Depois que a gente vê, depois de 30 dias que está tudo bem. Porque, geralmente, a expulsão do DIU, ela ocorre ali nos primeiros 3 meses. Então, se depois de 3 meses a 6 meses esse DIU não foi expulso, a probabilidade de vir a expulsar é muito grande. É muito pequena, desculpa. Entendi. Vamos então à interação. Seguimos. Luciano Barros, ligadinho aí em Divina Pastora. O DIU pode ser utilizado em uma mulher que tenha contraído alguma inflamação ou doença sexualmente transmissível? Então, eu até falei nas contraindicações, né? Então, pacientes que têm infecções ginecológicas ativas, elas não podem colocar o DIU. Então, primeiro a gente precisa tratar, né, ver direitinho, consulta com o seu ginecologista, fazer o preventivo, né, tratar aquela doença e logo após a gente vai individualizar cada paciente e ver se realmente ela pode, depois do tratamento, fazer o uso do DIU. Como é que é feita essa análise? Se a doença sexualmente transmissível está ativa no organismo da mulher ou não? Exame físico, né? Então a gente tem que fazer o exame físico, por isso que é importante o Papa Nicolau, que é o exame que previne o câncer de colo de útero, fazer os exames sanguíneos que mostram DSTs, né? Então sífilis, HIV, hepatite, DIP, então a gente pode fazer coleta para ver se tem alguma infecção ali no local e também sintomas da paciente, porque geralmente pacientes que têm doenças sexualmente transmissíveis,
elas têm sintomas, né? Então, a gente vai também dar anamnese ali do exame físico da paciente e aí tratando, vendo que está tudo bem, a gente insere. Entendi. Próxima pergunta, então, o quadro Fala Doutor. Hoje estamos falando sobre DIU. Seguimos, então, a Maria Aparecida Cardoso, ligadinha com a gente em Porto da Folha. Há risco do DIU sair do lugar, o método falhar e a mulher engravidar? Há esse risco, doutora? Sim. Sim, é muito pequeno o risco de engravidar. Na verdade, hoje o DIU, ele é um dos métodos mais eficazes que a gente tem. Na verdade, a gente pode comparar o DIU com a ligadura de trompas. Então, olha para vocês terem noção do quanto ele é eficaz. Mas existe. Nenhum método é 100% garantido, nem a ligadura de trompas. Então, na verdade, o DIU ele varia ali em torno de 99,7% de eficácia. Mas, claro, pode ter uma chance de falha. E aí a mulher pode engravidar. Mas realmente, assim, é muito, muito, muito difícil. Mas, às vezes, pode ser premiada aí e engravidar. A cegonha pode aí trazer o presente. A cegonha pode chegar. Se chegar, estou à disposição. Próxima pergunta, então, quadro Fala Doutor. Carlos Eduardo Lima, ligadinho com a gente em Diaroba. O DIU pode deixar a mulher infértil? Não, gente, o DIU não deixa a mulher infértil. Isso, antigamente, até o pessoal ficava muito preocupado em relação a isso. Mas o DIU não deixa a mulher infértil. Então, assim que a gente retira o DIU, a mulher volta a ciclar normal, volta a ter a sua fertilidade. Lembrando que eu falei logo no começo da entrevista que o DIU ele pode variar de 5 a 10 anos, mais ou menos, os DIUs mais comuns que a gente utiliza. Ah, doutora, eu não quero usar mais, depois de um ano, não estou gostando, não me adaptei, eu quero engravidar. Posso tirar? Pode, gente. O DIU a gente pode tirar a hora que a gente quiser. Então, depois de um mês quero tirar, tira. Depois de 2 anos quero tirar, tira. Então, é só a gente ir no consultório, conversar com o ginecologista, falar dessa vontade de retirar e a gente retira. E logo em seguida a mulher vai estar pronta para engravidar. Simples assim. Olha, a gente falou agora há pouco em doenças sexualmente transmissíveis e aí chegaram algumas perguntas. A Juliana dos Santos está ligadinha com a gente no município de Lagarto e ela pergunta assim, doutora, se eu contrair HPV em uma relação sexual tem cura? E se eu contrair, tem tratamento para controlar a doença caso eu queira engravidar? Sim. Na verdade, o HPV, na verdade, ele tem vários estágios. É um vírus, né, sexualmente transmissível. Geralmente ele não tem cura, a gente vai tratando, né? A gente vai fazendo justamente o exame do preventivo, que tem que ser realizado todo ano. Por quê? O vírus do HPV, o que ele pode trazer? O câncer de colo de útero. Então, por isso que é necessário a gente fazer todo ano o Papa Nicolau, colher a lâminazinha, levar para análise. Por quê? Se tiver qualquer doença, né, gerada pelo vírus do HPV, então o que a gente mais conhece é o famoso NIC, né? NIC 1, NIC 2, NIC 3. Aí a depender do tipo, do estágio da doença, nós vamos tratar. E graças a Deus, a grande maioria das vezes não é um empecilho para a gravidez. A gente trata, depois a mulher pode engravidar tranquilamente. E ainda sobre HPV, surgiu uma outra pergunta aqui da Ana Carla de Jesus, ligadinha com a gente no município de Capela. Ela pergunta assim, no caso da HPV, a camisinha é 100% eficaz para proteção? Sim, na verdade a camisinha ela é usada para a gente proteger das doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, como a HPV é uma doença sexualmente transmissível, consequentemente, a camisinha ela vai proteger. Então, por isso que é importante... Ela protege 100%? Essa é a pergunta. Ou ainda com a camisinha há o risco de ocorrer a transmissão? Na verdade, o que a gente espera é que ela proteja 100%. Por isso que a gente sempre bate na tecla. O contraceptivo, a pílula, o DIU, o injetável, ele é um método contraceptivo. Ele serve para quê? Para evitar a gravidez. Então, a gente precisa usar a camisinha justamente para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, como HPV, sífilis, AIDS, gonorreia e daí por diante. Chegando mais pergunta aqui, a Gabriela Soares está ligadinha com a gente em Instância e ela pergunta assim, doutora, um método coito interrompido é 100% seguro? Qual a probabilidade de uma gravidez? Gente, de jeito nenhum. Coito interrompido não se utiliza para método contraceptivo. Ao contrário, a chance de engravidar é muito grande. Eu brinco com minhas pacientes, às vezes chegam e falo, e aí, tá usando o que para evitar a gravidez? Ela, coito interrompido. Eu falo, ótimo. Daqui a pouco você vai chegar aqui pra gente fazer o pré-natal. Então, gente, esquece coito interrompido, tabelinha. Hoje a gente não utiliza mais, graças a Deus a gente tem outros artifícios, a gente tem outros métodos. Então, vamos usar desses métodos para nos favorecer e evitar uma gravidez indesejada, não planejada,
planejada, né? Que às vezes não está no momento ali daquele casal ou daquele adolescente, né? Ou daquela mulher engravidar. Então, esquece coito interrompido. Vamos partir para outro, vamos marcar uma consulta e a gente conversa o melhor método para você. Para não ter risco, né? Justamente. Olha, quais os prejuízos? Essa é a pergunta da Daniela Góes, doutora, lá em Porto da Folha. Um grande beijo para a população aí de Porto da Folha. Quais os prejuízos do anticoncepcional para a saúde da mulher? Gente, na verdade, essa pergunta é meio abrangente, né? Porque a gente tem as contraindicações, né? A gente tem os fatores de risco para utilizar. A gente também tem alguns efeitos colaterais de cada método contraceptivo. A gente tem que avaliar a paciente. A grande maioria das vezes, o método contraceptivo, a pílula, o anticoncepcional, ele vai beneficiar aquela mulher. Então, por isso que a gente tem que escolher individualmente o que aquela mulher vai utilizar, né? Porque às vezes é uma mulher que só quer contracepção. Tem mulheres que têm um sangramento vaginal disfuncional, uterino disfuncional e a gente precisa tratar. Tem mulheres que sofrem com dor pélvica, então a gente tem que usar um outro tipo de método. Então eu sempre falo que a gente nunca utiliza uma medicação ou método contraceptivo para prejudicar a mulher. A gente sempre vai usar aquela medicação ou aquele método, né, para justamente melhorar a qualidade de vida da mulher e a mulher conseguir aí ter uma vida boa, saudável, conseguir fazer suas atividades, né? Maravilha. A gente quer agradecer a presença aqui da doutora Verena Tavares, essa simpatia, falando a linguagem do povo, falando de uma maneira bastante democrática aqui com a gente no quadro Fala Doutor, esse quadro que já é um sucesso. E ela faz parte do time da Cos Day Hospital. Marquem uma consulta. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês mais uma vez. Obrigada pela audiência. Agradecendo mais uma vez pelo espaço aqui, eu acho importantíssimo a gente estar conversando sempre. E marquem sua consulta. E você também, Tamires. Pode aparecer lá. Vai ser o maior prazer te atender. E vamos bater um papo mais tranquilo. Irei marcar mesmo, hein, doutora Verena? Tá Obrigada pela presença. Fiquem com Deus. Amém.